boa noite a quem está me vendo aí. Obrigado por dispor do seu tempo para nos ver. Eu sou Paulino Meira, sou professor e coordenador acadêmico dos cursos de contabilidade da EPC Experts. A EPC Experts é uma empresa de tecnologia e educação e uma das vertentes nossas na empresa são nossos cursos, né? Não só o curso de contabilidade, como outros cursos também, na área de economia, na área de gestão de informação, na área de TI, gestão estratégica, direito tributário. Temos inúmeros cursos aí que pretendemos ir soltando ao longo do tempo. Nosso primeiro curso é o curso de contabilidade, do qual eu sou professor e coordenador acadêmico. Agradeço mais uma vez a quem está presente aí. Com relação ao nosso tema de hoje, nós vamos falar de ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, gente, eles são extremamente importantes e ainda são fonte de muitas dúvidas para muita gente, tá? A gente às vezes ouve falar de ativo intangível, a gente tem a impressão de que é uma coisa muito distante na vida da gente. Não, quem tem ativo intangível são empresas de tecnologia, quem tem ativo intangível são empresas de software. Não, isso não é um fato, isso não é uma realidade. Na verdade, os ativos intangíveis eles estão muito mais comuns na vida dos negócios. De maneira geral, os negócios têm ativos intangíveis, é super comum que eles tenham, e vai continuar sendo e vai aumentar muito mais. Então é importante que a gente defina o que são ativos intangíveis, é importante que a gente fale a respeito deles, é importante que a gente traga aqui alguns conceitos. É lógico que eu não vou esgotar o assunto em uma hora, como eu disse, é um tema que ainda gera uma série de dúvidas. Por gerar uma série de dúvidas, ele é um tema complexo, né? Na verdade, não sei qual é a causa e efeito aí, não sei se ele gera um monte de dúvidas porque é um tema complexo ou se ele é um tema complexo. Enfim, independente de qual seja a relação entre causa e efeito aí, o fato é que eu não consigo esgotar o assunto em uma hora, que é o tempo que a gente está programado para ficar aqui. Por outro lado, é importante a gente falar a respeito. Uma hora é tempo suficiente para que a gente pelo menos consiga conceituar os ativos intangíveis e trazer uma visão melhor do que se trata. E aí a gente já pode entrar direto no assunto até para poder não perder tempo. Antes da gente conceituar ativo intangível, gente, é importante que a gente conceitue o que é ativo. Basicamente, quando a gente vai definir o que é ativo, o que a gente tem de informação é o seguinte: ativo é um recurso controlado por uma entidade no presente em função de eventos passados. O que isso quer dizer, gente? O que é a norma ou o que o conceito quer dizer com recurso controlado pela entidade no presente decorrente de eventos passados? Isso significa que é um recurso que a empresa tem o direito de direcionar o uso desse recurso. E por que, ao contrário do que a gente normalmente falava antes, ativos são bens e direitos, por que a norma ela traz uma visão mais ampla, né? Por que a gente tem uma visão mais ampla daquilo que é ativo? Por que a gente fala que ativo é um recurso controlado pela entidade? Porque quando a gente fala só de bens ou direitos, a gente pode dar algum tipo de visão que ela limita a visão daquilo que é ativo. Lógico, gente, que em essência o ativo sempre vão ser bens ou direitos. Só quando a gente analisa o ativo como um recurso controlado pela entidade no presente decorrente de eventos passados, isso significa que eu estou falando ou de algum tipo de bem que eu tenho hoje e que ele me gera liquidez, né? Caixa, por exemplo, conta corrente, né? Um investimento que eu tenha no banco, uma aplicação financeira, tudo isso tem a característica de ativo, né? E tem liquidez, certo? Lógico que dependendo da aplicação eu tenho um prazo maior ou menor, mas enfim, é dinheiro, certo? Assim como pode ser outros tipos de ativo. Então, o benefício que eu tenho, né, o recurso que eu tenho, ele pode ser tanto caixa, ou outro recurso financeiro, ou algo que seja extremamente líquido, ou outro tipo de bem que possa me trazer, ou que vá me trazer algum tipo de benefício econômico futuro, e que eu consigo direcionar o uso.
O caixa, eu posso direcionar o uso investindo em alguma coisa. Outros tipos de ativo, como estoque, por exemplo, eu posso direcionar o uso através da venda. O ativo mobilizado, eu posso direcionar o uso ou utilizando nas minhas atividades diárias, ou produzindo algum tipo de produto para venda, para revenda. Então, quando eu falo de ativo, eu tenho sempre que ter em mente que é algo que eu tenho o poder de direcionar o uso desse algo, desse recurso, né? Então, um recurso que eu posso direcionar o uso de forma que ele vá me trazer algum tipo de benefício econômico. Seja pelo uso dele propriamente dito, porque ele tem um determinado nível de liquidez, ou seja pelo uso dele para me gerar um potencial econômico através da produção, ou através da venda, ou seja o que for. Essa é a característica do ativo. Foge daquele conceito que nós tínhamos de bens e direitos? Não, não foge do conceito que nós tínhamos, que era o conceito de bens e direitos. Até porque, em essência, normalmente o ativo intangível vão ser bens ou direitos, né? Então não foge desse conceito. O ativo de modo geral vão ser bens ou direitos. É importante, gente, a gente ter esse conceito do que é ativo, porque dentro do conceito que a gente tem do que é ativo, a gente tem ativos monetários ou financeiros ou ativos não monetários ou não financeiros, né? Os ativos financeiros são aqueles que eu já até citei, que eu já até comentei, são aqueles que têm liquidez, são aqueles que estão vinculados a dinheiro. Não vou também me alongar no conceito de ativos financeiros aqui, porque se a gente fosse alongar nos conceitos de ativos financeiros, nós íamos gastar muito tempo e 1 hora, que é o que nós temos aqui, não seria suficiente para que nós falássemos a respeito desse tema, tá? Mas ativos financeiros são aqueles que estão diretamente vinculados a dinheiro, a recurso financeiro. Podem não ser dinheiro em si, mas estão sujeitos à variação do valor do dinheiro no tempo. É um conceito que a gente usa, né? Quando a gente tem ativos financeiros, normalmente eles estão associados à variação do valor do dinheiro no tempo, certo? Então, se eu tenho um ativo, ele pode ser um ativo financeiro ou monetário, ou um ativo não financeiro ou não monetário, tá? E aí eu entro no conceito do que é ativo intangível, tá? O que é o tal do ativo intangível? Vou ler o conceito, depois vou explicar. Mas o conceito, ele é um ativo intangível, é um ativo não monetário identificável que não tenha substância física. Então, ativo não monetário identificável que não tenha substância física. Gente, é importante a gente ter esse conceito em mente, porque esse conceito ele vai nos trazer todas as nossas visões que a gente precisa ter na discussão posterior, tá? Primeiro ponto, ativo não monetário, ou seja, não tem a ver com o recurso financeiro, não tem a ver com dinheiro, né? Como a gente já disse, quando eu tenho algum recurso financeiro, ele tem liquidez, ele está vinculado a dinheiro, ele está vinculado à realidade monetária, ele tem a característica de ser um ativo financeiro aqui, ou monetário. Aqui está dizendo que o ativo intangível é um ativo não monetário, tá? Em comparação com outros tipos de ativo monetário nós temos, eu já falei, nós temos estoques, nós temos ativo imobilizado, que são ativos não monetários, propriedade para investimento, são ativos não monetários. Só que uma característica específica do ativo intangível e que diferencia ele de outros ativos não monetários é não ter substância física. Daí o nome intangível. O fato dele não poder ser tocado, o fato dele não ter um elemento físico específico. Ele é um ativo, né? Portanto, ele é um bem ou um direito, né? Mas ele não tem a tangibilidade como uma das suas características. Ele não é tocável, ele não é tangível, tá? E aí, gente, o ativo intangível, a gente pode ter uma série de exemplos para ativo intangível. Por exemplo, software. Por exemplo, a automatização de um processo. Por exemplo, uma tecnologia. Todos esses são ativos que têm a característica de um ativo intangível, tá?
Por que que é importante a gente pensar em ativo intangível, gente? Hoje, quando a gente tem uma série de empresas investindo em tecnologia, quando a gente tem uma série de empresas investindo em negócios que não são negócios palpáveis muitas vezes, em softwares, em aplicativos, em outros tipos de ativos que estão relacionados à tecnologia, nós temos essas empresas investindo em ativos não tangíveis. Portanto, temos essas empresas investindo em ativos tangíveis. Se você pegar, por exemplo, as maiores empresas do mundo, tá? As maiores empresas listadas na bolsa, por exemplo, dos Estados Unidos, se você pega uma Apple, se você pega uma Google, se você pega as grandes empresas da tecnologia, a Amazon, você vai ver que o volume de ativos intangíveis dessas empresas é maior do que o volume de ativos tangíveis. Ou seja, o volume de ativos intangíveis ele é maior do que o volume de ativos imobilizados, de ativo imobilizado. Mesmo quando nós pegamos as maiores empresas brasileiras, né, listadas em bolsa, nós vamos ter, as maiores empresas brasileiras, também um grande volume de ativos intangíveis. Talvez não maior do que o volume de ativo imobilizado, mas ainda assim um volume muito grande de ativos intangíveis que nós vamos ter também nas empresas brasileiras. Startup, né? Hoje a gente fala muito de startup e o tema nosso é qual é a importância da contabilização de ativo intangível na Revolução 4.0 e a gente tem, né, as startups como sendo talvez os principais expoentes da Revolução 4.0, né? As empresas voltadas para a tecnologia como principal expoente da Revolução 4.0. Quando nós falamos nela, gente, via de regra, você tem praticamente só ativo intangível registrado nessas empresas, tá? Ou não. E eu vou falar por que ou não, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. O ponto é, gente, que a figura do ativo intangível ela é extremamente importante hoje quando nós falamos a respeito dos negócios das empresas no mundo atual, certo? E aí, gente, é importante a gente pensar o seguinte, a figura do ativo intangível é uma figura nova? Não, a figura do ativo intangível não é uma figura nova. A figura do ativo intangível ela é uma figura que já existe há muito tempo. A questão é que dentro da nossa estrutura normativa antiga, né, dentro da estrutura normativa que nós tínhamos quando nós falávamos de BR-GAAP, né, o que a gente chama do antigo BR-GAAP, as normas brasileiras de contabilidade que nós tínhamos antes da Lei 11.638, perdão, novamente, que a Lei 11.638, para quem não sabe, foi a lei que alterou a lei das SA, que era a Lei 6.404, a Lei 6.404, de 76. A Lei 11.638 ela foi emitida em 2007, com vigência começando em 2008. Na sequência disso, nós tivemos também a culminação da absorção das normas internacionais de contabilidade, que foi concluído em 2010. Então, em 2010, nós passamos a aplicar as normas internacionais de contabilidade, certo? O ponto aqui, gente, é que lá no nosso antigo BR-GAAP, né, lá na norma antiga, na norma brasileira de contabilidade que nós tínhamos, perdão, já tínhamos a figura dos ativos intangíveis, mas na verdade o que nós tínhamos era a figura contábil do ativo diferido. E o ativo diferido, ele tinha uma diferença, que é uma diferença importante e que é uma diferença substancial, digamos, em relação ao ativo intangível, que é a questão do gasto pré-operacional, despesas pré-operacionais, certo? As despesas pré-operacionais, gente, elas aconteciam no passado e essas despesas operacionais, elas aconteciam no passado não, né? Elas acontecem até hoje. E essas despesas operacionais, elas tinham como objetivo, elas têm, na verdade, porque elas acontecem até hoje,
Elas têm como objetivo direcionar a empresa, ou seja, ela tem como objetivo iniciar ou começar com gastos que vão direcionar depois a operação do negócio. Então, são gastos antes da empresa abrir, por isso pré-operacionais. Pré-operação, antes da operação do negócio, certo? Esses gastos pré-operacionais, gente, e que ainda existem hoje, eles têm a característica de ser gastos antes do início da operação do negócio. E quando a gente fala lá no passado do BR-GAAP, né, da nossa norma brasileira de contabilidade, no ativo diferido, que era a figura contábil que existia naquela época, para o ativo diferido, os gastos pré-operacionais faziam parte dele e eram amortizados ao longo do tempo, isso no passado. E essa é a grande diferença quando eu falo da figura contábil ativo intangível que deve ser registrado nas empresas hoje. O ativo diferido, na vigência da nossa norma antiga, ele carregava também gastos pré-operacionais, certo? Quem leu o nosso artigo lá na nossa página www.epcexpert.com.br deve ter visto, né, quem lê nossos artigos lá, deve ter visto um artigo em que eu falo de gastos pré-operacionais e despesas com marketing que não podem ser contabilizados como ativos intangíveis, tá? Eu comento isso naquele artigo, falo porque os gastos pré-operacionais não devem ser contabilizados como ativo intangível. Mas de uma maneira bem prática, gente, se o ativo intangível... Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Estou vendo que tem pessoal entrando. Obrigado por entrar, obrigado por participar. Boa noite. Então, voltando, gente, apesar de no passado, na vigência do nosso antigo BR-GAAP, a gente poder contabilizar gastos pré-operacionais como ativo diferido, consequentemente amortizá-los ao longo do tempo, hoje, gastos pré-operacionais não podem ser contabilizados como parte do ativo intangível. Como eu disse, tem um artigo que fala disso no nosso site www.epcexpert.com.br, certo? Um ponto importante aí, gente, da gente pensar é o seguinte: quando a gente fala, né, desses gastos pré-operacionais, é lógico que dentro dos gastos operacionais nós temos compra de ativo imobilizado, nós temos benfeitoria em imóveis de terceiros, nós temos outros gastos para poder começar a operação, a gente tem a gente tem gasto com pessoal, a gente tem gasto com documentação, a gente tem gastos com N coisas. É óbvio que a gente vai ter esses gastos e a gente sempre tem esses gastos pré-operação, qualquer empresa tem esse tipo de gasto. Só que aí vem um detalhe importante. O que a gente tem hoje de conceito, então vamos esquecer o passado, vamos esquecer o ativo diferido, que foi o que eu falei que existia no nosso GAP antigo, e agora vamos falar de normas internacionais de contabilidade. Quando nós falamos a respeito de normas internacionais de contabilidade, nossa realidade hoje, portanto, esses gastos pré-operacionais, eles não têm a característica de ativo intangível. Por quê? Porque a norma diz o seguinte: olha, se você gastou com ativo imobilizado, ele vai ser classificado como ativo imobilizado. Se você gastou com estoque, ele vai ser classificado como estoque, né? Na verdade, já era no passado, tá, gente? Alguns tipos de ativo imobilizado, as pessoas acabam jogando tudo dentro de ativo diferido, apesar de ser gasto pelo fato de ser gasto pré-operacional. Já era errado no passado, tá, gente? Mas acabava que acontecia, tá? Enfim. Mas aí hoje a norma fala o seguinte: olha, qualquer tipo de gasto que você tiver, você vai classificar de acordo com a natureza dele. Você vai classificar de acordo com a função dele. E se for gasto pré-operacional, que tem a característica, por exemplo, de folha de pagamento de funcionário, que você já está pagando antes da empresa entrar em operação, outros tipos de gasto com documentação que você tem para poder colocar sua empresa em operação, gasto com honorário advocatício, gasto com contabilidade que você tem para poder colocar a empresa em operação, gasto com marketing, também está no nosso artigo os gastos com marketing, comentamos a respeito dos gastos com marketing no nosso artigo. Tudo isso vai ter a característica de despesa. Então, gasto pré-operacional, que pela sua função não possa ser classificado como ativo imobilizado, como estoque, até mesmo como ativo intangível, ao contrário do que acontecia no passado, que ele era classificado como ativo diferido, ele não pode mais ser classificado como um ativo, ele tem a característica de despesa. Por quê, gente? Porque ele fere até mesmo o conceito inicial que nós falamos, que é o conceito de ativo, que é que um ativo é um recurso controlado
pela entidade no presente decorrente de evento passado. Se você paga um honorário advocatício para a abertura da sua empresa, por mais que a sua empresa vai entrar em operação, o que você controla são outros recursos. É o seu caixa, é o seu ativo imobilizado, é o seu estoque que você comprou. Você não controla aquela despesa, aquele gasto que você teve de pagar o honorário advocatício. Isso é despesa, é efetivamente despesa. Tem que ser classificado como tal, certo? Então, esses gastos pré-operacionais, que pela sua função, que pela sua natureza, são despesas, eles devem ser tratados como despesas. Eles não são um ativo. Então, morre aquela figura de ativo diferido que nós tínhamos no passado. Estou falando isso para dizer que ativo intangível, ele se encaixava até certo ponto dentro do ativo diferido que a gente tinha no passado, mas nós não estamos falando da mesma coisa. São figuras contábeis diferentes. O ativo diferido que existia no passado, ele partia de um conceito que ele era muito mais abrangente, e o ativo intangível, né, no presente, dentro da nossa normativa contábil atual, dentro da nossa legislação atual, dentro das normas internacionais de contabilidade, o ativo intangível hoje ele tem uma característica muito mais restritiva. Então, o ativo intangível, em essência, ele vai ser o quê? Ele vai ser um recurso controlado pela entidade no presente, decorrente de um evento passado, sendo um recurso não monetário, né? Sendo um recurso não monetário e sem substância física. Ele não tem corpo, ele não pode ser tocado, ao contrário de um ativo imobilizado, por exemplo. Certo? Ok. Tendo esse conceito do que é ativo intangível, a gente precisa estabelecer quais são os critérios para que nós possamos reconhecer um ativo intangível. Quais são os critérios para a gente reconhecer um ativo intangível, gente? Para que nós possamos reconhecer um ativo intangível, os critérios são que ele seja identificável, ou seja, que ele possa ser separado de outros ativos que existam na entidade. Então, eu preciso identificar esse ativo, eu preciso conseguir separar ele de outros ativos que existam dentro da empresa. Ele precisa ser controlado pela entidade, obviamente, porque eu já falei que esse é o conceito básico de um ativo, um recurso controlado pela entidade. Se ele não é controlado pela entidade, ele não seria nenhum ativo, muito menos, tampouco, um ativo intangível, certo? Então, ele tem que ser um recurso que seja identificável, ou seja, separável, que ele seja controlado pela entidade, que dele fluam benefícios econômicos futuros. Que tipo de benefício econômico futuro, gente? O que é um benefício econômico do ponto de vista de um negócio? Um benefício econômico do ponto de vista de um negócio é ou que ele vá reduzir despesas no futuro, ou que ele vá gerar receitas no futuro, ou que ele vai gerar algum tipo de benefício para a empresa pelo seu uso no decorrer das operações. Ou seja, que ele tenha algum tipo de utilidade no sentido de potencializar a capacidade econômica do negócio. Isso é gerar benefício econômico. Se eu estou tendo um gasto que esse gasto não vai me dar algum tipo de retorno, se eu estou tendo um gasto que esse gasto ele não serve para nada, eu estou tendo efetivamente uma despesa. Tá? Ah, Paulinho, mas se eu for falar lá, né? Alguém pode estar insistindo aí comigo agora, poxa, mas se eu falar lá do gasto operacional, o gasto operacional ele não tem a característica de gerar benefício econômico futuro, gasto pré-operacional? Ok, até tem. Só que eu atendo o conceito de que ele é um recurso controlado pela entidade? Eu já disse que não. Então, para que eu tenha um ativo intangível, é necessário que ele atenda a todos os critérios. É necessário que ele tenha como característica atender a todos os critérios que eu estou colocando aqui, e não um só. Então vamos lá de novo. Que ele seja identificável, portanto separável, né, dentro do contexto da entidade, que ele seja controlável pela entidade, controlado pela entidade, que ele gere benefício econômico futuro, ou seja, que eu consiga de alguma forma gerar receita ou diminuir despesa através da obtenção ou da construção daquele ativo, e que ele possa ser mensurado de maneira confiável. É isso que define um ativo intangível. Identificável, controlado pela entidade, gera benefício econômico futuro e é mensurável confiavelmente.
tá, gente? Dentro desse contexto geral dos ativos intangíveis, eu posso ter um ativo intangível que eu estou adquirindo de terceiro, eu posso ter um ativo intangível que eu estou adquirindo dentro de uma combinação de negócio. Não vou entrar no detalhe do que é uma combinação de negócio aqui. Mais uma vez, se eu fosse entrar no detalhe disso, a gente teria que levar muito mais tempo do que a 1 hora que a gente se propôs a falar aqui, tá? Então não vou entrar nesse detalhe. Mas pode ser, ou ele pode ser gerado internamente, construído, desenvolvido dentro do negócio. Gente, qual é a grande questão com relação ao reconhecimento do ativo intangível? Quando eu reconheço um ativo intangível, ele tem uma característica que é uma característica semelhante, e eu digo semelhante porque o ativo imobilizado é um bem intangível, né? Posso tocar, mas ele tem uma característica que é uma característica semelhante à característica do ativo imobilizado no que diz respeito a, se eu tenho um ativo intangível, eu vou ter o reconhecimento de uma amortização desse ativo intangível ao longo do tempo. Então, digamos que eu tenha um gasto, certo? Esse gasto está relacionado, por exemplo, vamos considerar a compra de um software, certo? Em que esse software é muito mais importante do que um computador em si. Na verdade, eu já tenho os computadores, eu estou adquirindo um software, um ERP para o meu negócio, tá? Estou adquirindo um ERP para o meu negócio, esse ERP vai ser rodado em todas as máquinas, ele tem uma customização que precisa ser feita, então além do gasto da compra, eu ainda tenho o gasto de customização. Aí, digamos que eu estou comprando esse ERP, esse software, então eu estou dizendo que é um software, ele tem a característica de ser não tangível, tem a característica de não ter substância física, né? Ele não pode ser tocado, ele não tem a característica de ter corpo, de ter substância física. Então, esse software que eu estou adquirindo, eu tenho o objetivo de usar dentro do meu negócio ao longo dos próximos 5 anos, tá? Eu adquiro esse software e simplesmente reconheço esse software como uma despesa no momento que eu adquiri. Qual o efeito disso? Eu vou ter uma margem operacional menor, eu vou ter um EBITDA menor e eu vou ter uma margem líquida menor, porque eu reconheci todo o valor que eu gastei, todo o gasto que eu tive com aquele software, eu reconheci como uma despesa no momento em que aconteceu. Se eu faço isso, eu vou ter efeitos diretos nos meus resultados. Eu vou ter uma redução reconhecida nos meus resultados. Eu vou afetar o meu resultado operacional, eu vou afetar o meu EBITDA e eu vou afetar o meu resultado líquido. Tá? Isso afeta, gente, em última instância, se eu já tiver uma empresa constituída ali, que seja uma empresa robusta, e que eu comprei esse software, e que eu tenho funcionários, e que eu distribuo PLR, e que eu distribuo dividendos para os sócios, etc, etc, etc. O que afeta eu jogar tudo para despesa? Além de afetar o resultado líquido, consequentemente, afeta a participação no resultado, afeta a distribuição de dividendo, afeta todas as nossas atividades de distribuição de lucro que a gente tem ao final do processo da empresa, né? Ao final do nosso exercício contábil. Tá? Esse é o nível de importância de se reconhecer um ativo intangível. Então, se eu tenho um software que eu estou adquirindo agora, que ele, além do valor da compra, ele tem um valor de desenvolvimento que eu vou precisar reconhecer ali, que eu vou precisar pagar por esse desenvolvimento, consequentemente, eu tenho um gasto maior. Eu vou reconhecer esse software como um ativo intangível, o que vai acontecer? Se o meu período para uso desse ativo é 5 anos, eu vou ter com esse ativo a característica de, durante esses 5 anos, amortizá-lo ao longo do tempo. Posso fazer ali uma amortização linear, ou seja, pego o valor daquele ativo, divido por 60 meses, né? Divido por 60 meses, 12 meses vezes 5 anos, divido por 60 meses, carrego ao longo do tempo. O que vai acontecer com isso, gente? Eu tenho uma parcelinha de amortização que vai ser reconhecida no resultado ao longo do tempo. Consequentemente, eu tenho menos impacto dentro do meu EBITDA, dentro do meu lucro operacional, dentro do meu lucro líquido. O meu impacto vai ser menor. Consequentemente,
em tendo um impacto menor, eu vou ter também uma capacidade melhor de avaliação do meu negócio. Eu vou ter uma representação melhor de como eu estou utilizando aquele ativo ao longo do tempo dentro do meu negócio. Lembrando, gente, o que eu estou falando aqui não é conveniência. Eu não vou começar a pegar todos os gastos que existem no meu negócio e começar a reconhecer isso como ativo intangível porque é conveniente para mim fazer isso porque eu vou conseguir levar isso ao longo do tempo. Não, eu estou falando de consistência, eu estou falando de conseguir efetivamente demonstrar qual é a realidade do negócio. Se eu estou tendo um gasto com software que vai ser utilizado durante 5 anos, o que eu preciso fazer é reconhecer esse software como um ativo intangível e amortizar ele no decorrer desses 5 anos. Essa é a realidade do negócio. Não é conveniência. É realmente eu conseguir, eu efetivamente conseguir demonstrar aquilo que é a realidade do meu negócio. Certo? Dito isso, é importante a gente também delimitar algumas coisas. E aí eu quero passar, eu falei de um software que ele é adquirido de terceiros, eu quero passar para uma outra situação que tem sido comum nos negócios atuais, principalmente agora que grande parte das empresas estão fazendo investimentos em tecnologia, que é o desenvolvimento interno de ativo intangível, certo? Dentro do desenvolvimento interno de ativo intangível, o que vai acontecer, gente? Quando eu falo de desenvolver um ativo intangível internamente, por exemplo, digamos que a empresa está ela própria desenvolvendo um aplicativo para que ela possa soltar esse aplicativo no mercado. Certo? Digamos que ela é uma empresa do varejo, ela está desenvolvendo um aplicativo próprio que ela vai soltar esse aplicativo no mercado para que as pessoas façam compras nesse aplicativo dentro dessa empresa, certo? Essa empresa ela vai fazer sim um investimento grande, vai investir um montante grande de recursos para o desenvolvimento desse aplicativo. E aí, gente, o que a gente tem? Quando a gente fala de ativo intangível que ela é desenvolvido internamente, a gente precisa separá-lo em 2 etapas. Por quê? Porque existem etapas diferentes dentro do desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, Quando você tem um projeto, nas primeiras etapas desse projeto, você não tem certeza se esse projeto vai dar certo. Nas primeiras etapas desse projeto, você ainda está analisando o mercado. Nas primeiras etapas desse projeto, você ainda está vendo se o mercado vai receber isso. E você ainda está vendo a viabilidade disso para saber se você tem a capacidade e os meios para construir aquele ativo. Essa etapa é a etapa de pesquisa. Enquanto eu estiver pesquisando o mercado, enquanto eu estiver pesquisando a viabilidade de se construir realmente aquele aplicativo, no caso do exemplo que eu dei aqui, desenvolver aquele aplicativo ou não, enquanto eu estiver analisando qual é a parcela de mercado que eu vou conseguir abocanhar com isso, enquanto eu estiver fazendo testes de conceito, enquanto eu estiver fazendo ali rascunhos, desenhos iniciais, tudo isso é etapa de pesquisa, não é etapa de desenvolvimento. E aí, gente, por que eu estou dizendo que eu preciso separar o que é etapa de pesquisa e o que é etapa de desenvolvimento? Pelo seguinte, se eu estou falando que eu ainda estou fazendo desenhos, que eu ainda estou fazendo rascunhos, que eu ainda estou avaliando o mercado, que eu ainda estou fazendo todas essas etapas que são etapas prévias a efetivamente botar a mão na massa e começar a desenvolver aquele ativo. Se eu estou dizendo que eu estou fazendo tudo isso, eu estou controlando um recurso decorrente de evento passado? Eu tenho algum controle sobre esses gastos? Se eu estou dizendo que eu estou ainda em etapas que não dependem da minha capacidade de geração de recurso, de um ativo, eu estou gastando agora simplesmente para avaliar quais são as possibilidades com relação àquele aplicativo, no meu exemplo, que eu estou tentando desenvolver. Eu tenho algum meio de dizer que eu controlo esse recurso? Não, não tenho. Se eu não tenho como dizer que eu controlo esse recurso, esses gastos que eu já fiz, eu vou conseguir reverter isso em benefício econômico para a empresa em algum momento? Eu vou conseguir direcionar esses gastos para poder ter essa possibilidade de gerar benefício econômico em algum momento? Se eu não consigo dizer isso, essa etapa é uma etapa que não tem a característica de ativo intangível. Portanto, gente, pesquisa não tem característica de ativo intangível. Pesquisa é despesa no momento em que ela acontece. Tá?
A pesquisa é uma despesa no momento em que ela acontece. Agora, passei por todas as etapas de pesquisa. Fiz teste de conceito, fiz análise de mercado, etc, etc, etc. Tudo aquilo que eu já falei. Ok, fiz tudo isso. Beleza? Passou por essa etapa. Vou começar agora a desenvolver este aplicativo. A partir do momento em que eu vou começar a desenvolver esse aplicativo, eu posso, agora na verdade eu devo, reconhecê-lo como ativo intangível. Por quê? Porque esse aplicativo que eu estou desenvolvendo, eu tenho controle sobre este recurso, né? Porque eu estou desenvolvendo, eu tenho controle sobre esse recurso, eu tenho controle sobre o código-fonte daquele aplicativo, eu tenho controle sobre, né, o código de base daquele aplicativo, eu consigo agora ter nele a característica de ativo intangível. Benefício econômico futuro que eu pretendo gerar, que as pessoas adquiram produtos da minha loja naquele aplicativo, né? Portanto, que eu tenha um volume maior de vendas através daquele aplicativo. Esse é o benefício econômico futuro que eu espero, certo? Considerando isso, né? Então, vamos lá. A etapa de desenvolvimento, ela é identificável? Sim, eu sei que é a etapa de desenvolvimento. Ela é controlada pela entidade? Já disse, eu controlo o código que eu estou desenvolvendo ali, é controlável. Ele vai trazer benefício econômico futuro? Sim, eu pretendo que traga benefício econômico futuro através da venda dos meus produtos. Ok. Pode ser mensurável confiavelmente? Eu preciso estabelecer um processo para isso, mas sim, pode ser mensurado confiavelmente. Considerando isso, eu vou reconhecê-lo como um ativo intangível, certo? Agora, o que é importante a gente pensar, gente, quando a gente está falando de ativo intangível que é desenvolvido internamente, e que é muito importante a gente pensar dentro do contexto da empresa, é o seguinte: se eu estou falando que eu tenho um ativo que eu controlo, ou seja, já passei da etapa de pesquisa e entrei na etapa de desenvolvimento, eu preciso ter um marco para isso, né? Quem leu aí o nosso artigo mais recente no nosso site, né, lá no www.epcexperts.com.br, quem leu o nosso artigo mais recente viu que nós estávamos falando de princípios contábeis, né? Nós falamos, na verdade, dos fundamentos contábeis, os fundamentos, as características fundamentais e as características de melhoria. Uma das características de melhoria que a gente tem é a capacidade de verificação. A capacidade de verificação ela significa o quê? Eu dar a capacidade ao usuário de informação de ele conseguir verificar que aquela informação que eu estou dando na demonstração financeira, ela é uma informação fidedigna, ela é uma informação correta, ela é uma informação certa, ela é uma informação boa. Consequentemente, gente, eu preciso pensar nessa capacidade de verificação do ponto de vista interno do meu negócio também, do ponto de vista de gestão. Como que a minha gestão vai avaliar se eu sair da etapa de pesquisa e passei para a etapa de desenvolvimento, se eu não tenho qualquer tipo de documentação disso? Então, um ponto importante que a gente precisa ter é o seguinte: se eu estou desenvolvendo um ativo intangível internamente, se eu estou desenvolvendo um ativo intangível dentro do contexto da minha empresa, estou fazendo isso por conta própria, eu preciso ter uma base documental, eu preciso fazer uma documentação que demonstre que eu saí da etapa de pesquisa e fui para a etapa de desenvolvimento. Isso dentro das alçadas de aprovação, que sejam alçadas de aprovação definidas dentro do negócio para poder aprovar. Ah, Paulinho, mas eu estou falando de um negócio, estou falando de startup, o negócio não é tão robusto assim. Ok, não tem alçada de aprovação, o negócio não é robusto, beleza. Mas dentro do projeto, os gestores do projeto precisam definir, precisam saber que saiu da etapa de pesquisa e foi para a etapa de desenvolvimento. O responsável pelo projeto precisa documentar isso, precisa assinar alguma coisa. E por quê, gente? Lembra que eu falei que uma das características do ativo intangível é poder ser mensurado confiavelmente? Se eu tenho pessoas do meu negócio que estão trabalhando no desenvolvimento de um ativo intangível, eu preciso que essas pessoas apontem hora no período em que elas estão trabalhando em função desse ativo. Eu preciso que essas pessoas documentem que tipo de gasto ela está tendo. Eu preciso que a gerência do projeto, caso contrate terceiros para desenvolver esse ativo, eu preciso que eles documentem que quais são as notas fiscais relacionadas com o desenvolvimento desse ativo intangível. Então, eu preciso ter um processo que esse processo demonstre ali qual foi o momento em que eu saí da etapa de pesquisa e passei para a etapa de desenvolvimento. Qual foi o momento em que eu deixei de ter um projeto em que eu não tinha certeza dos benefícios no futuro, em que eu não controlava esse recurso, e eu passei a controlar. Estou desenvolvendo um código que eu controlo. Estou desenvolvendo uma tecnologia que eu controlo.
Uma tecnologia que eu já entrei com um pedido de patente, que eu vou controlar essa tecnologia e vou poder utilizar ela para poder me gerar benefícios no futuro. Eu preciso definir em que momento eu saí da etapa de pesquisa e fui para a etapa de desenvolvimento. Isso porque, a partir do momento em que eu entro na etapa de desenvolvimento, é o momento em que eu vou poder reconhecer esses gastos que eu estou tendo, não como uma despesa, como foi na parte da pesquisa, que eu tive que reconhecer tudo como despesa, mas sim como um ativo intangível. Isso significa o quê? Isso significa reconhecer um ativo dentro do meu balanço patrimonial, que vai ser reconhecido ao longo do tempo esse ativo na proporção que eu for desenvolvendo esse aplicativo. No caso do meu exemplo, desenvolver o aplicativo, terminei de desenvolver, está pronto para começar a usar. O que acontece? A partir daquele momento, eu cesso ali o reconhecimento do ativo intangível, eu deixo de reconhecer, né? Cesso ali a capitalização, que eu digo, aumentar o valor daquele ativo, paro de aumentar o valor daquele ativo, e a partir daquele momento eu começo a amortizar aquele ativo ao longo do tempo. Isso é importante, muito importante, porque se eu consigo, a partir dali, determinar que eu estou em desenvolvimento de um ativo intangível e eu reconheço como ativo intangível, voltando no ponto lá que eu já disse anteriormente, né? Voltando na questão que eu já comentei antes, isso tem uma implicação direta nos meus resultados. Se no período todo que eu estivesse gastando desenvolvendo esse ativo intangível, eu estivesse carregando isso ao longo do tempo, eu estivesse jogando isso para despesa, o que ia acontecer, gente? Enquanto eu estivesse desenvolvendo, eu ia ter uma redução no meu resultado ao longo do tempo, o meu resultado ia caindo, consequentemente, isso ia afetar os meus indicadores, consequentemente, isso iria afetar toda a minha realidade ali com relação ao meu negócio, como as pessoas iriam ver o resultado. Pensando, gente, por exemplo, né, numa grande empresa, isso tem impacto direto para o sócio. Pensando numa startup, imagina só, vamos pensar do ponto de vista de uma startup. Digamos que você está numa empresa que é uma startup. Normalmente, qual é o processo da startup? Ela começa ali com recursos próprios e ela vai buscar investimento no mercado. Agora, olha do ponto de vista de um investidor. Digamos que você está apresentando uma empresa que ela começou sua operação agora e que você tem um prejuízo gigantesco representado ali. Isso é bom do ponto de vista do investidor? Não é, né? É lógico, gente, que o investidor ele não espera que uma startup tenha lucro logo no início. Por outro lado, se eu tenho um processo robusto que ele me permita eu reconhecer os ativos intangíveis conforme eu for desenvolvendo aquela tecnologia, o que vai ter esse efeito? Eu vou ter um prejuízo menor, eu vou conseguir apresentar números mais robustos. Mais uma vez, isso é conveniência? Não, isso é consistência. Eu tive uma etapa de pesquisa que sim, a despesa foi para o resultado, mas eu tenho uma etapa de desenvolvimento que eu estou reconhecendo agora um ativo intangível. Esse ativo intangível vai permanecer ao longo do tempo, porque eu pretendo usá-lo ao longo do tempo. Eu vou estar apresentando números que representam melhor a realidade do negócio para um investidor, né? Para um potencial investidor no negócio. Da mesma forma, gente, eu tenho todos os efeitos nos meus indicadores, né? Indicador lá, quando eu calculo, por exemplo, um EBITDA sobre endividamento, quando eu calculo, por exemplo, né, a minha margem líquida, quando eu vou trazer a minha margem líquida, quando eu calculo, por exemplo, qual é o meu nível ali de lucro operacional, minha margem operacional, né? Tudo isso é diretamente afetado pelo fato de eu colocar, né, reconhecer um ativo intangível ou não, certo? E um ponto que é muito importante dizer é, se eu deixar de reconhecer um ativo intangível, se eu não reconheço um ativo intangível e lançar tudo isso para despesa, eu não posso voltar atrás e reconhecer um ativo intangível. Tive uma despesa. Aliás, tive um gasto. Esse gasto podia ser classificado como ativo intangível. Não classifiquei no momento certo. Eu não posso mais voltar atrás e fazer uma reclassificação. Foi reconhecido como despesa? Despesa acabou a história. Ou seja, ter um processo para reconhecimento de ativo intangível é extremamente importante. Quando eu estou fazendo uma aquisição separada, como eu disse, por exemplo, um software, é mais fácil de ter essa visão. Comprei de um terceiro, é um software, eu vou usar ele por 5 anos, é um ativo intangível. Beleza, fechou, ok, ótimo. Quando eu estou desenvolvendo internamente, eu preciso ter processos internos primeiro, né? Então, até para poder a gente fechar.
Estou desenvolvendo um ativo intangível internamente. Eu preciso ter processos internos que me permitam: 1. Identificar quando eu saí da etapa de pesquisa e fui para a etapa de desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto. Ter um processo que me permita documentar isso, tá? Esse é o primeiro ponto. 2. Eu preciso ter meios ou estabelecer processos para que seja possível mensurar esse ativo intangível que está sendo desenvolvido naquele momento. Eu preciso ter um processo de apontamento de horas naquele projeto, eu preciso ter um apontamento de gastos que são relacionados com aquele projeto, para que, através disso, eu consiga reconhecer, né? Então, vamos lá. Conceituamos o que é ativo intangível, dissemos que é um recurso controlado pela entidade que seja identificável, não monetário, né? Primeiro, né? Controlável pela entidade, que seja não monetário e que não tenha substância física, que seja identificável, que traga benefício econômico futuro e que possa ser mensurado confiavelmente. Isso é um ativo intangível. Qual a importância dele nessa Revolução 4.0? Gente, se a gente está falando de investimento em tecnologia, a gente está falando basicamente de ativo intangível. Então a importância dele é total. Ter a capacidade de separar, ter a capacidade de diferenciar aquilo que é ativo intangível daquilo que é despesa, vai afetar os indicadores do negócio, vai afetar resultado, né? Todos os resultados, resultado operacional, resultado líquido, o EBITDA vai ser afetado. Consequentemente, isso vai afetar os índices, isso vai afetar a forma como o investidor olha o seu negócio, isso vai afetar a forma como o sócio olha o seu negócio, isso vai afetar a forma como o mercado olha o seu negócio. Então, é importante que você tenha critérios para, primeiro, identificar, caso seja um ativo intangível desenvolvido internamente, quando você saiu da etapa, foi para a etapa de desenvolvimento. Segundo, conseguir mensurar o custo disso confiavelmente. Se for um ativo intangível que for adquirido separadamente, gente, adquirir um ativo intangível separadamente, adquirir uma tecnologia, adquirir um software, reconheça como ativo intangível, documente isso, né? Defina a vida útil, amortiza ao longo do tempo. Não tivemos tempo aqui de falar de definição de vida útil de ativo intangível, de amortização. Em outro momento podemos falar, inclusive, de depreciação e amortização. É um outro tema que é um tema que não ia, lógico, dar para poder a gente abordar aqui também, mas é importante que eu faça o reconhecimento disso e que eu dilua, né, que eu amortize esse ativo intangível durante o tempo que eu vou utilizar, porque senão eu vou reconhecer todas as despesas no resultado. E isso afeta, sim, como o seu negócio é enxergado pelos usuários da informação. Isso afeta, sim, o seu resultado. Então, é importante que a gente consiga fazer essa separação, identificar aquilo que é despesa, identificar aquilo que é pesquisa, aquilo que é desenvolvimento, para que eu reconheça o que é pesquisa como despesa e o que é desenvolvimento como ativo intangível. Essa é a importância. Em um período em que todas as empresas, sem exceção, da maior à menor, estão investindo em tecnologia, saber identificar o que é um ativo intangível, né? Seguindo esses 4 critérios, identificá-lo, reconhecer que ele é controlado pela entidade, identificar que ele tem benefício econômico futuro, poder mensurar ele confiavelmente, identificar esses 4 critérios e reconhecer esse ativo intangível como efetivamente um ativo e não como uma despesa, pode ter um impacto substancial no negócio no momento em que todas as empresas, desde a maior até a menor, estão investindo em tecnologia. Ok, gente? Acho que as 2 perguntas que a gente colocou como tema foram respondidas. Já identificamos o que é um ativo intangível, qual é a importância dele para os negócios nessa Revolução 4.0. As pessoas que estão aí conosco, se tiver alguma pergunta, estão livres para fazer perguntas, né? Estamos aqui abertos para as perguntas. Gastamos aí 50 minutos, mas nosso tempo aqui não é rígido. Então, se você tem alguma pergunta a respeito de ativo intangível, se restou alguma dúvida em relação ao que eu comentei, né? Se alguma coisa falei muito rápido ou ficou muito confuso, podem perguntar, por favor. Digitem aí a sua pergunta no chat que eu vou responder a você. Alguém tem alguma pergunta, gente? Enquanto eu estou esperando ver se alguém tem alguma pergunta, eu quero reforçar, né? Obrigado aí a quem está curtindo, obrigado a quem está com a gente, obrigado a todo mundo que passou por aqui, muito obrigado. Enquanto o pessoal está vendo aí se tem alguma pergunta, só reforçando o seguinte, entrem no nosso site
www.epcexperts.com.br. Entrem nas nossas redes sociais, EPC Experts, né? Nós temos a nossa página no Facebook, nós temos a nossa página no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Lembrando que esta live vai estar no YouTube também, então acesse lá no YouTube, assista essa live caso você não tenha pegado todo o conteúdo. Fale com seus amigos da EPC Experts, fale que existe uma nova forma de estudar contabilidade, que nós estamos com algo novo e que nós temos não só contabilidade, mas também outros cursos. Nos acompanhe, leia os nossos artigos, assista os nossos vídeos, acompanhe as nossas lives. Nós vamos fazer mais lives, vamos procurar fazer pelo menos uma live a cada 10 dias mais ou menos, ou a cada semana. Então participe das nossas lives. Nossa intenção é mudar, é diferenciar o ensino de contabilidade no mercado. É trazer, né? Lógico que aqui a gente às vezes não tem muito tempo, etc. Mas é trazer também algumas visões de mercado. Minha intenção é fazer na próxima semana uma live falando dos impactos que nós estamos tendo no mercado do IFRS 16, que é a norma de arrendamento, que não pega só arrendamento, mas também aluguéis. Então, minha intenção é fazer na semana que vem, né, nos próximos dias aí, a gente fazer uma live falando do IFRS 16, para poder comentar como isso está impactando o mercado, mostrar aí alguns resultados de algumas empresas, primeiro e segundo trimestre, que já tiveram um impacto relevante em função da aplicação dessa norma. Lógico, mais uma vez, não vamos esgotar o assunto da norma, é uma norma muito complexa, uma norma longa, mas é para a gente falar um pouco do como está impactando o mercado, do como a gente tem normas contábeis que estão mudando a vida das empresas aí. Certo, gente? Por enquanto é isso, não tivemos aí nenhuma pergunta. Agradeço mais uma vez a quem participou. Permaneça conosco, acesse nossas redes sociais, né? Que nós vamos continuar sempre trazendo o melhor da informação para você, contábil e também de outras áreas. Muito obrigado, gente. Por enquanto é isso. Um abraço para todo mundo. Tchau.